Hoje eu vou dar uma aula completa sobre o Lightroom, o Adobe Lightroom no computador, e eu vou mostrar o meu processo completo de edição do início até o final de uma foto. Então se liga no vídeo. Bem-vindo ao MD Maker, eu sou Maciel Domingos e você está no lugar certo. Hoje vamos ver uma aula completa do Lightroom para computador. Então já vou adiantando, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas você vai ver o meu processo completo de edição, desde importar uma foto até a hora de exportar ela usando o Lightroom. Então a aula vai ser completa, eu vou estar dando as dicas, as coisas que eu uso na minha edição e na edição com Lightroom. Muita gente às vezes pergunta, mas Marcel, por que existe dois Photoshops? Porque o Lightroom também se chama Photoshop Lightroom. Existe o Photoshop que todo mundo conhece, o programa de edição e manipulação de fotos, não só de fotos, mas de imagens, né? Para fotógrafos, para designers e para algumas outras áreas. Hoje você pode até editar os vídeos no seu Photoshop. O Photoshop é um programa muito completo, um software muito complexo. E o Lightroom, ele é um software pensando nos fotógrafos. O que acontece? Quando um fotógrafo vai para fazer um casamento, vamos pensar no nicho de casamentos, e aí ele vai fotografar esse casamento. Quando ele vai voltar com muitas fotos. Vamos colocar aí por baixo 600 fotos. Vamos pensar no ensaio fotográfico, 600 fotos. Você chega com 600 fotos, dessas 600 fotos você vai tirar 30, no máximo 50 fotos. Só que você vai subir as 600 fotos para o seu programa de edição para tentar editar as melhores fotos e depois editar as fotos que forem as melhores fotos do seu ensaio. Pensando nisso, o Photoshop, se você abrir 600 fotos, cara, você tem que ter uma máquina, assim, uma super máquina, e eu nem sei se o Photoshop permite você abrir tudo isso. Mas um exemplo, quando você abre 12 fotos no Photoshop, vão ser... Você sabe sobre os seus navegadores, né? Suas páginas web. Quando você abre no Google Chrome, no Safari, não sei, onde você usar, qual programa você usar para navegar na internet. Quando você entra e você abre uma nova página, outra nova guia, novas guias, o teu computador vai ficando lento. O Photoshop funciona da mesma forma. Quando você abre 1, 2, 3, 4 fotos, o seu computador já vai ficar mais lento, porque o seu Photoshop está pegando o processamento em cada aba dessa que você está abrindo. Pensando nisso, você não consegue trabalhar 100 fotos ao mesmo tempo no Photoshop, ou 100 fotos abertas ali no Photoshop para você manipular elas, vai ficar uma coisa muito pesada. Então, os fotógrafos precisavam de um software onde eles pudessem abrir, e antes a Adobe ela tinha o Adobe Bridge, que era como se fosse a ponte, né, e organizar os arquivos e tudo mais. Hoje eu acho que ainda existe, mas meio que caiu no desuso. Eu acho que esse ano é a última atualização dele, não sei, eu penso, porque o Lightroom está muito completo nessa área, então acaba que ele caiu em desuso. Então o que acontece no Lightroom? A diferença, então, ok, Marcel, e por que o Lightroom então? No Lightroom você consegue pegar essas 600 fotos, meu programa está fechando aqui o tempo todo, você consegue pegar essas 600 fotos, colocar de uma única vez e você visualizar as 600 fotos. E aí você faz a sua seleção para sua edição, você escolhe as melhores fotos, elimina foto, você vai organizar aquele ensaio que você fez, aquele ensaio de casamento, aquele ensaio fotográfico. Você vai organizar com as melhores fotos, pode separar elas por estrelas. Um exemplo, a top das tops desse ensaio, dou 5 estrelas para ela, dou 4 estrelas para as fotos que ficaram muito boas, dou 3 estrelas para as fotos que estão boas, 2 estrelas para aquelas que nem tanto, e assim eu vou separando. E também eu posso ir eliminando as fotos, colocando as fotos que eu quero, as fotos que ficaram boas e as fotos que não vão servir. E no final eu posso eliminar todas essas que não vão servir, tanto do computador, tanto do Lightroom como do computador. Então o Lightroom facilita muito essa parte para os fotógrafos. Claro, Marcel, existem outros softwares que não são da Adobe que também trabalham dessa forma. Existe.
Só que eu utilizo o Lightroom e no meu processo de edição eu sempre começo no Lightroom e termino no Photoshop. Então os dois, eu uso os dois assim muito bem sincronizados, muito bem casados um com o outro. Então teve um tempo que eu usei o Capture One, e aí eu não usava o Photoshop, eu usava somente o Capture One porque eu não tinha tempo de ir para o Photoshop e editar as fotos. Mas hoje no meu processo completo de edição é Lightroom e Photoshop. Então, depois dessa introdução sobre uma das diferenças do Lightroom e do Photoshop, que faz a maioria dos fotógrafos usarem esse software, é essa. Então, já esclarecido isso, vamos entrar no software. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo, seu joinha aí, deixa seu comentário e também ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque a gente está produzindo muito conteúdo sobre edição de imagem e edição de vídeo. Então vamos para a edição. Aqui no meu computador eu vou abrir o meu Lightroom, Adobe Lightroom. Eu uso a versão Classic, mas se você estiver usando só o Lightroom não tem problema. Vocês viram aqui, ó, Adobe Photoshop Lightroom Classic, então, ou Classic, depende de como você queira. Eu tô com a versão mais atualizada. Ok, então quando você abre o seu Lightroom pela primeira vez, ele vai pedir para você criar um catálogo, ou ele vai abrir o catálogo já, o que vem de fábrica, né? O que vem com o nome Lightroom. Eu acabei de criar um novo catálogo aqui. Eu acabei de criar esse catálogo e o nome fica aqui em cima, curso Lightroom e Lightroom catálogo. Marcel, o que é um catálogo? Ok, para a gente trabalhar com Lightroom, vamos trazer as nossas fotos e vamos colocar elas dentro de alguma coisa. E essa coisa onde vamos colocar as nossas fotos dentro se chama catálogo. Então vamos trabalhar com catálogos. Eu utilizo um catálogo para muitos e muitos ensaios. Mas tem pessoas que colocam um catálogo para cada ensaio delas. Vocês vão ver isso daqui a pouco. E vocês vão entender isso um pouquinho mais. Mas eu costumo usar um catálogo e colocar todos os meus ensaios, até às vezes do ano. Eu participei de um projeto, chamava 365, uma foto por dia ou um ensaio por dia, e aí eu fiz 365 ensaios em um ano, 365 fotos, saí 365 vezes para fazer fotos todos os dias do ano, e aí eu tinha um catálogo para editar todas essas fotos, que foram 365, como o nome diz. Ok. Já criado o meu catálogo e aberto o meu Lightroom, ele vai aparecer dessa forma, desse jeito aqui. Aqui em cima eu tenho as informações, é o meu nome, Marcelo Domingos. O Lightroom está registrado para mim. Aqui a primeira aba que eu vou ter é essa aba, livraria, ou o meu tá em inglês, library. Tem desenvolvimento, não lembro como está em português. No desenvolvimento a gente vai ter nada ainda, porque a gente não tem nenhuma foto aqui ainda no nosso programa, no nosso software. Eu vou ter o mapa, e aí o mapa vai mostrar aí. E tipo, a primeira vez, na verdade, que eu entro aqui na aba mapa, vocês vão ver, ele tá me dando ainda um tutorial. Aí eu tenho a book, ou livro no caso. E aí você pode criar, vou fechar aqui, ele vai te dar o passo a passo. Aqui você pode criar o seu livro para o seu cliente, o seu book mesmo, essa book de ensaio, essa coisa que a maioria dos fotógrafos tipo, te vendem, chega lá na tua casa, olha, fiz aqui o seu álbum. E aqui você pode criar um slideshow, tipo, a galera que quer fazer apresentações de fotos, tu pode vir aqui e criar a tua apresentação de fotos. Aqui são a parte de impressão e a parte de web. A gente não vai falar sobre isso. Na verdade, o que eu uso no Lightroom é a livraria, ou a biblioteca, e o desenvolvimento. Essas duas coisas. Ok, aqui na livraria é onde vamos importar as nossas fotos, pegar tudo que a gente tem fora do Lightroom e trazer para ele e começar a trabalhar aí. Chama livraria. E como é que a gente faz isso, Marcel? Aqui, ó, se você ver no meio da sua tela, na parte cinza, está dizendo clique aqui, clique no botão importar para começar a importar. Ok, e aqui está o botão importar. Se a gente, aqui a gente vai ver se a gente começar a navegar pelo software,
A gente vai ver aqui a página do navegador. A maioria dessas coisas não vão aparecer nada agora porque a gente não tem nenhuma foto. Então acho que nem compensa eu explicar sobre elas agora. Vou mostrar para vocês o método de importação das imagens. E depois da importação a gente vai vendo cada uma das coisas, das peculiaridades desse software, ok? Vamos importar. A forma que eu gosto de importar é Ctrl I, ou Ctrl Shift I, ou Command Shift I, se você está usando o Mac. E aí ele vai abrir essa outra janela aqui com o Lightroom. E aqui ele tem algumas coisas. Tem os primeiro desse do lado esquerdo, tem os dois HDs que eu tenho na minha máquina, que é o HD da minha máquina e um HD externo que eu tenho conectado aqui desse lado. Ok. E aí eu vou pegar as fotos desse HD externo, não vou pegar as fotos que estão na minha máquina. Eu tenho um ensaio aqui que eu ainda não editei, então a gente vai usar ele. Esse aqui, esse Camila. Ok, quando eu clico aqui, abrir a pasta, essas pastas são as pastas que estão no meu computador, no caso aqui no meu HD externo. Quando eu abro essas pastas, aqui eu vou encontrar, se eu for navegando por aqui, todas as fotos desse ensaio, todas as fotos. E aí, eu acho que tem bastante fotos, são 174 arquivos. Aqui no canto esquerdo vai te dizer, são 9 GB e 174 fotos. Eu também tenho aqui 4 vídeos, esses vídeos eu não vou querer trazer eles para o Lightroom, então vou selecionar os vídeos e vou clicar aqui na setinha e ele vai tirar a seleção dos vídeos. Ok, e agora eu tenho 170 arquivos, 170 fotos. Um alarme disparando. Ok. O que acontece? Agora eu já tenho 170 arquivos que eu quero trabalhar com eles. Desses 170 arquivos, aqui eu tenho algumas opções. Ó, copiar como DNG, copiar, mover ou adicionar. No caso, eu não quero mover, eu já criei uma pasta, porque o que acontece? Você pode ir lá, fazer o seu ensaio fotográfico com a sua câmera, tirar o seu cartão de memória ou conectar sua câmera com cabo USB. E aí o que acontece? Você tem a opção, o Lightroom já vai dar a opção de abrir. E quando o Lightroom der a opção de abrir, ele vai vir para essa janela aqui. Quando ele vier para essa janela, ele vai estar aqui nesse íconezinho de copiar. O que acontece? Ele pode copiar todas as imagens da sua câmera e colocar elas em uma pasta dentro do seu computador. O Lightroom pode fazer isso, ou ele pode mover, tirar as fotos dessa pasta da sua câmera e mover elas para uma pasta que você queira dentro do seu computador. Então o Lightroom mesmo vai fazer isso sem você precisar ir lá, pegar, cortar, colar ou mover de um lugar para o outro. Você pode fazer isso dentro do Lightroom. Só como minhas fotos já estão no lugar que eu quero, já estão aqui na minha pasta trabalhos em andamento, eu não vou fazer isso. O que me interessa agora é o adicionar, que eu quero pegar essas fotos do meu HD e adicioná-las para dentro do Lightroom. Então a abazinha que eu vou usar agora é a aba adicionar. Então aqui do meu lado direito, aí adicionar para onde? Ele vai dizer para o meu catálogo, ok? Para o catálogo que eu acabei de criar, que é curso Lightroom, que está aqui em cima. Trazendo eles para o meu catálogo, eu tenho algumas opções. Olha só. A primeira opção é como vão ser vistos os previews de cada foto, como a previsualização. Eu deixo a minha no modo standard, eu não quero que aconteça nada com ela, eu não quero que tenha que saia diferente. Eu quero que ela simplesmente venha do jeito que eu fotografei e ela apareça para mim. A primeira opção aqui, que está desmarcado no meu, o Lightroom, ele vai criar um Smart Preview. O que é um Smart Preview? Ele vai criar uma visualização inteligente. E o que é isso, Marcel? Você vai trazer todas as fotos. Um exemplo, eu estou trabalhando com HD externo, vou trazer todas essas fotos para o meu computador. Se eu sair de casa, fui fazer uma viagem e estou no aeroporto e agora decidi editar aquelas fotos, quero editar essas fotos.
Só que eu não trouxe, acabei esquecendo o meu HD em casa, não tem como editar. Com essa opção aqui ligada, o que vai acontecer? O Lightroom vai criar uma pré-visualização dessas imagens e vai ficar salvo dentro do sistema do Lightroom. Quando eu abrir o Lightroom, eu vou poder editar tranquilamente todas essas fotos, mesmo sem estar com o arquivo original. Ele vai ter uma cópia desses arquivos, uma cópia inteligente, e aí eu vou poder trabalhar nelas. Só que o que acontece? Terminei de editar as fotos, quero exportar, aí eu preciso do HD externo. Preciso conectar o HD, conectar ao arquivo original para poder exportar. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir exportar as minhas imagens. Então funciona desse jeito aí o Lightroom, essa questão das imagens inteligentes. Isso é muito legal, gente. Já aconteceu de, tipo, eu precisar editar uns arquivos e não ter ativado isso, e na hora não tinha como fazer. Então é importante isso, mas como nesses arquivos eu apenas vou editar para essa aula, então eu não vou ativar essa opção. A outra coisa que eu sempre deixo ativado é para o Lightroom não permitir que eu importe os arquivos duplicados. O que acontece? Eu vou importar esses arquivos e aí no próximo mês eu vou dar outra aula e eu falo, vou importar outra vez, eu coloco para não importar. Para o Lightroom falar para mim, não, você já tem esses arquivos esses arquivos já estão salvos aqui dentro, procura eles em algum lugar e fica muito mais fácil para eu saber o que eu já andei trabalhando ou não. Às vezes passa o tempo e você acaba esquecendo. Então essa opção aí eu sempre deixo essa opção selecionada. Adicionar para... Não, eu não vou adicionar para uma coleção. Eu quero simplesmente colocar no meu catálogo. Como eu falei, o Lightroom ele vai ter um catálogo e ele vai ter coleções. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Aplicar durante a importação. Aqui também o Lightroom tem algumas coisas muito, muito interessantes. Porque você pode adicionar o que o pessoal do Instagram chama de filtro, né? Os presets aí. Você pode adicionar algum preset já antes de importar as fotos. Um exemplo, acabei de criar um preset super legal e eu quero adicionar esse preset às minhas fotografias. Aí esse ensaio vai casar direitinho com esse preset. Então eu venho aqui e coloco esse preset. Um exemplo, Landscape Film. Esse aqui não vai... eu tenho alguns que são os meus e tem outros aqui. Toda essa parte era de quando eu criava os presetzinhos e faz tempo que eu não crio nada de preset. O que acontece? Posso colocar e quando eu importar minhas fotos, todas elas já vão aparecer. As 170 fotos já vão aparecer com essa predefinição, com esse filtro que o pessoal do Instagram chama, né? No caso, com essa pré-definição, esse preset. Só que eu não vou usar nenhum agora, eu vou editar a foto com vocês. E também eu posso colocar metadados, mas eu não vou colocar agora, ou palavras-chave, eu não vou colocar agora. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é importar esses arquivos. Outra coisa, às vezes aqui a gente vai ver 3 botões na parte de baixo do Lightroom, que é como fazer, cancelar e importar. Se você apertar nesse aqui como feito, não sei como está na versão em português, se você aperta no feito, tipo, ok, não aconteceu nada no Lightroom. Então às vezes as pessoas vêm, apertam aqui e não importou as fotos para o catálogo delas. Você tem que vir aqui e importar. E aí as fotos vão começar a ser importadas para o seu catálogo. Aqui em cima, do lado esquerdo, importando os arquivos para o lugar que eu escolhi. E aí a gente já vai ver que a navegação aqui já vai começar a aparecer as fotos que eu importei. E lá já vai demorar um pouquinho. São 170 fotos e eu ainda estou gravando essa aula com esse computador, então demora um pouquinho mesmo. Enquanto está acontecendo isso, eu já posso trabalhar com o meu Lightroom. Ok, vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui eu tenho um painel de navegação. E o que acontece com esse painel de navegação? Eu posso clicar aqui e já apareceu a minha foto desse lado. Eu posso colocar ela a 100%. A 100% seria esse tamanho. E aí dá para você ver direitinho as fotos que eu fiz da Camila. 66,7%. Ou aqui eu vou escolher a porcentagem que eu quero. Um exemplo, 6%. A foto fica bem pequena.
Aqui ela tá 25%. Ou eu posso colocar no tamanho da tela. E aí é o mais preferível, né? Porque a gente vai trabalhar com essa imagem. O que acontece? Eu posso fechar essa aba navegação. E aqui eu vou ter o meu catálogo. No catálogo, aqui tem dizendo todas as fotos. Eu tenho 170 fotos importadas. As fotos sincronizadas. Ou as coleções rápidas ou os previews importados, 170. Também eu tenho tipo a minha pasta, meu folder. E aqui está o meu HD externo e a pasta Camila, foi a pasta que eu importei. E aqui eu tenho as minhas coleções. Nas minhas coleções, isso aqui a gente vai ver, eu tenho Smart Collections ou coleções inteligentes. E eu ainda não tenho nada dentro dela. Eu tenho tipo apenas o que o programa já me dá como opções, que é tipo cores colorido com vermelho, 5 estrelas. Aqui eu já tenho todas as fotos dentro dessa pastinha, Preview inteligente. E aqui também eu vou ter todas elas sem palavras-chave. E essa aqui é a minha coleção inteligente. E aqui todas as fotografias. Eu quero ver elas nesse formato. Ok, embaixo de coleções, eu vou fechando ele aqui para ficar mais fácil. Embaixo de coleções, eu vou ter tipo serviços de publicação. E aqui eu tenho tipo um drive que eu posso setar. Eu tenho o Adobe Stock, eu posso enviar todas as minhas fotos aqui do Lightroom direto para minha conta lá do Adobe Stock, onde eu vou estar vendendo minhas imagens. Não vou fazer com esses arquivos aqui agora, mas geralmente na minha conta do Adobe Stock eu tenho fotos de paisagens e coisas assim. E eu edito aqui no Lightroom e já mando elas direto para minha conta do Adobe Stock. E também tem o Flickr. Inclusive falta configurar aqui. Como eu criei esse catálogo novo, não tem nada configurado. O Flickr é um site, uma aplicação. Tem aplicativo, tem um site, tudo. Para pessoas que querem compartilhar fotos. Por exemplo, se você entrar no meu Flickr, eu tenho 2 páginas. Você vai encontrar meus trabalhos de fotografia e tudo mais. Então você já pode enviar direto daqui já para tua rede social lá, para o teu Flickr. Ok, então essas foram todas as ferramentas do lado esquerdo. Aqui em cima a gente já viu. E aqui do lado direito eu tenho o histograma. E o que é o histograma? No histograma ele vai aparecer como estão as luzes e as cores. Aqui, um exemplo dessa foto aqui, ela tá... deixa eu pegar uma foto que tá bem escura. Eu acho que tem uma foto aqui que ela tá bastante... ok, essa foto aqui, ó. Ela tá bem escura, ele tá calculando o histograma. Vocês percebem que do lado direito do meu histograma, eu não tenho nada. Praticamente, tenho pouca coisa, muito pouca, bem pouquinha coisa aqui. E do meu lado esquerdo, eu vou ter o cinza aqui, ele vai até o topo, ele ultrapassa a minha linha do meu histograma. E eu tenho algumas cores aqui, e ele morre aqui antes de chegar na metade do meu histograma. Quer dizer que as sombras aqui eu vou ter nessa imagem praticamente sombras. E eu não vou ter nada de altas luzes. E eu não vou ter nada aqui de luzes médias, medianas ou... as luzes no meio. Eu vou ter apenas sombras. A imagem, no caso, vai estar bem escura. Ok, então... No caso, essa aqui já tem bastante luz. Bem exposta. No caso, essa aqui está bem equalizada e aqui eu tenho no meio o azul, ele está sobressaindo, mas se vocês forem ver o meu fundo aqui, o fundo da imagem, ele é todo em azul. Se eu fosse tirar uma foto aqui, igual aqui o meu cenário para o canal, hoje o cenário está diferente, porque hoje faltou energia, faltou eletricidade, então eu tô só com os LEDs ligados e eu coloquei só 2 hoje. Então... Se eu tirasse uma foto aqui e colocasse aqui no Lightroom, o azul estaria tipo sobrepassando todas as outras cores, porque eu tenho praticamente o cenário todo azul e hoje está um pouquinho frio, então a parte do branco vai ficar talvez um pouquinho aqui no meio, mas o resto ia ficar o azul e ia sobressair mesmo. Ok, esse aqui é o meu histograma, ele vai servir para isso. Aqui embaixo também eu tenho as informações da minha câmera, ó. Quando eu tirei essa foto, eu estava com a lente 35mm
35 milímetros, quase não sai. Eu tava com 500 de ISO, eu tava com F4 e eu tava com a velocidade de 1/100 segundos. Então ele vai mostrar aqui, aí tipo, foto original. Aqui eu vou fechar aqui meu histograma. Aí aqui eu tenho tipo alguns ajustes rápidos. Ok, aqui eu posso colocar o preset novamente, como a gente tinha visto antes. Aqui tem o meu balanço de branco. Pessoal que não sabe o que é balanço de branco, tem que... Bem, o balanço de branco é praticamente aquela configuração que eu coloco na minha câmera. Minha câmera vai ter tipo white balance, e aí eu vou definir, tipo, se eu estou fotografando do lado de fora. Uma observação, um parênteses, se você está fotografando em RAW, não importa muito o balanço de branco que você vai usar na hora. Na hora da edição você pode mudar tudo isso. Se você está fotografando em JPEG, ou se você está fotografando no seu celular, o ideal é você usar o seu balanço de branco. Se eu estou fotografando do lado de fora, aqui, tipo, a campo aberto e tudo mais, com a luz do dia, ele vai me dar aqui a opção Daylight, ou luz do dia. Se o meu dia está muito nublado, ele vai dar aqui, tipo, nublado. E aí eu vou ter, tipo, os tipos de lâmpada, fluorescente, incandescente, tipo, com flash, ou customizar. E aqui eu vou deixar como foi fotografado, porque isso não vai fazer muita diferença para mim agora. Aqui eu posso colocar algumas predefinições de edição, mas não é o caso aqui agora. E as minhas palavras-chave, nisso aqui é muito interessante, muito legal. Porque a gente pode adicionar as nossas palavras e depois encontrar as nossas fotos de acordo com as palavras que definimos antes. E aqui eu vou colocar um exemplo para essa foto. Vamos supor que eu vou colocar aqui editar. A palavra-chave editar. E aí a palavra já apareceu aqui, ó. Palavra-chave setada. Editar. Se eu for para outra foto, vocês vão ver que tipo, ela não aparece nada aqui. Se eu clicar nessa, ela vai aparecer o editar. Isso vai servir para quê, Marcelo? A gente vai ver lá na frente quando a gente for criar as nossas coleções. Agora eu vou pegar, deixa eu pegar outra foto. Deixa eu pegar, por exemplo, vamos pegar essa foto aqui. Ela tá um pouquinho escura. Eu tenho as minhas fotos assim em quadrinhos. Elas estão muito pequenas, não consigo ver. Tá muito difícil, ok? É porque aqui na minha visualização, na parte de baixo aqui, elas estão para quadrinhos. Você pode colocar a sua visualização para você ver tipo só a sua imagem. E essa aqui. Eu quero colocar essa imagem com a palavra-chave editar também. Ela tá um pouco escura. Se vocês perceberem, tipo, as duas imagens que eu tô pegando, elas estão subexpostas. Elas estão mais para o escuro. Então, vou clicar aqui e vou colocar ela no editar também. Ok, esse aqui, para que serve? Okay, a primeira opção aqui eu vejo todas as imagens. No segundo eu vejo a imagem que eu tenho selecionado. Na terceira opção eu vou comparar as imagens. Essa, estou comparando uma com a outra. Ok, e aí eu posso colocar ela de forma diferente, mas a gente vai ver isso mais para frente quando a gente estiver na aba de desenvolvimento ou edição. Então eu acabei de colocar duas imagens com a palavra-chave de editar. Vamos criar uma outra palavra-chave e colocar outra imagem para não ficar apenas com uma palavra-chave. Vou colocar essa imagem aqui que está super exposta e eu vou criar uma nova palavra-chave para ela. Vou criar fundo azul, todas estão com o fundo azul. São João, festa junina, todas são de festa junina. Vou colocar luz, vou colocar luz. E agora essa foto tá com a palavra-chave luz. Eu vou pegar outra foto para colocar, para não ficar sozinha. Vou colocar uma dessas aqui que tá bem fechadinha. Eu quero colocar ela junto com luz. Ok.
agora já que eu setei as minhas imagens com as minhas palavras-chave, e aqui depois de palavras-chave eu vou ter a lista de palavras-chave. Eu só tenho essas duas e tem 2 fotos em cada uma delas. E aqui eu vou ter os meus metadados. E o que é isso, Marcel? Ok, eu não tenho nenhum setado aqui agora, mas aí eu posso colocar título nessa festa junina, copyright @mdmaker mdmaker Maciel Domingos. E aqui ele me dá a data e ele me dá as informações dessa imagem. O que acontece? Se alguém usar essa fotografia sem a minha autorização e ela postar ela nas redes sociais, é fácil de encontrar ela com essas palavras que eu acabei de colocar, com essas informações que eu acabei de colocar. E tu pode adicionar muitas outras informações. Aqui tá tudo que tu pode adicionar. Olha, depois tu dá uma olhadinha e você vai ver que tem muita informação. Eu posso criar um comentário para cada foto. E isso acaba que na hora da edição essas coisas, para o meu trabalho, para minha edição, não são tão importantes, porque acaba tomando muito tempo. Ok, agora deixa eu voltar aqui onde está coleções. Aqui o nosso catálogo e aqui as coleções. Na parte de coleção eu vou criar, aqui eu já tenho uma coleção inteligente, mas eu vou criar outra. Create Smart Collection. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um set de coleções. Nesse set vai se chamar curso Lightroom. Ok, curso Lightroom. E aí, essas coleções inteligentes, imagina ela, eu sempre penso nela assim, como uma caixa de papelão. Agora eu tenho uma caixa de papelão, só que ela está fechada. E aí se eu clico aqui nesse botão, ok, abri a minha caixa, mas eu não tenho nada dentro. O que acontece? Eu vou criar dentro dessa caixa, eu vou criar as pastas que eu vou trabalhar, que eu vou editar. Eu vou editar aquelas quatro fotos, então eu vou colocar elas aqui. O que eu posso fazer? Eu posso buscar elas e adicionar elas aqui dentro, uma por uma. Isso não é muito interessante, então eu posso criar aqui uma coleção inteligente. E nessa coleção inteligente eu vou chamar a primeira de luz. Foi a que a gente criou com luz. E ela está dentro de curso Lightroom. Toda aqui no range eu vou procurar outros metadados e eu vou procurar palavras-chave, porque se você prestar atenção nessa lista aqui não vai ter palavras-chave. As palavras-chave estão aqui dentro de outros metadados. Palavras-chave. Essa pasta ela tem que conter a palavra luz. Então eu vou criar. E aí já estão minhas 2 fotos que tem a palavra-chave luz. Ok, eu vou criar a outra e a outra era a palavra, já não lembro. Keyword list, editar. Ok, vou criar outra coleção inteligente, editar. Keyword já está aqui, contém a palavra editar. Ou se eu colocar só edit, vamos ver se vai criar. E aí, já tem. Então eu tenho 2 pastas aqui e tem as 4 fotos. Então aqui eu vou criar. Ok, aqui agora eu já tenho minhas 2 pastas com minhas 4 fotos que eu quero editar. E fica muito fácil agora trabalhar com elas assim separadas. Essas são as fotos que tem luz. Na verdade essa nem tem tanta luz. Acabou que foi um exemplo. E essas são as fotos para editar. Vamos começar a editar essa foto aqui. Ok, já isso aí você pode criar muitas palavras-chave de acordo com o teu ensaio. Vai que o teu ensaio, a modelo trocou de roupa 3 vezes. A primeira roupa que ela foi era um exemplo, blusa branca. Aí tu coloca blusa branca. Esses dias está frio aqui, então eu acho que esses dias está frio em todo o Brasil, né? Então
Se expõe que você está fazendo seu ensaio fotográfico agora por esses dias. Casaco verde. Eu tô com o casaco verde aqui atrás. Casaco verde, aí você coloca lá verde. A palavra-chave, todas as fotos que você quer que esteja naquela pasta. E aí fica muito fácil depois para você editar elas, as suas fotos por categoria. A primeira parte do ensaio, por exemplo, ensaio de casamento, como comecei falando. Making off da noiva, aí coloca tudo lá no making off da noiva, making off do noivo, a entrada, tipo, tu separou tudo aí e, nossa, a tua edição vai ser muito mais rápida. Dá um trabalho no início para você separar a palavra. Você pergunta, Marcel, você sempre faz isso? Não é todas as vezes que eu faço isso. Às vezes eu tenho que editar minhas fotos para ontem, então não dá tempo de fazer isso, mas eu gostaria de arrumar todas elas assim. Alguns ensaios assim, tenho eles bem organizados dessa forma, outros ensaios nem tanto. E eu vou te mostrar durante a edição que também tem outra forma de você organizar suas fotos no meio da edição. E acaba que tem sido a forma que eu mais tenho utilizado. Ok, aqui embaixo eu tenho tela 1, tenho tela 2 também. E a tela 2 essa é a tela no modo grande. Tenho a minha foto. Se você apertar o F no seu teclado, você vai colocar a sua foto no modo completo. Mas eu quero voltar, ter o meu grid, quero voltar a minha visualização. E aí eu volto para a tela 1, se você fechar aquela tela. Aqui a gente vai ter algumas coisas, algumas informações que vamos estar utilizando na nossa edição. Ok, e dessa forma fechamos a nossa aba livraria ou biblioteca e vamos para a aba desenvolvimento ou edição. Na aba edição, aqui eu vou ter na minha esquerda outra vez, vou ter os meus presets, minhas predefinições, vou ter minha navegação aqui, mas eu vou tirar a navegação para dar mais espaço para os meus presets. Aqui eu tenho alguns presets e se vocês forem ver, a maioria deles não vai funcionar muito bem com essa imagem, ou eu precisaria editar um pouco mais para que eles funcionassem com essa imagem. E tem os presets, alguns presets também que já vem com o Lightroom, e essa parte aqui a gente não vai estar usando hoje nenhum preset. Vamos criar a nossa edição e no final podemos criar o nosso próprio preset. E aqui a gente tem o nosso histórico, a gente não tem nada ainda, só tem a importação, porque a gente não mexeu na fotografia. E aqui temos a nossa coleção, que aqui já está editar e luz. Eu vou deixar o nosso navegador aqui aberto. Meu Lightroom está dando umas travadinhas por causa da gravação. Estou gravando a videoaula e então, gente, deu pane aqui, voltou a eletricidade, tudo parou. Então vamos continuar a nossa aula. Agora temos um pouco mais de iluminação. Esperar o Lightroom abrir e aqui temos nossas fotos. Ok, já com a janela do Lightroom aberto e na aba de desenvolvimento ou na aba de edição, a primeira coisa que vamos fazer, vamos ver, já vimos essa imagem no histograma, então vou deixar meu histograma fechado. Também aqui eu posso diminuir essa aba, apertar nesse íconezinho do canto e esconder a aba para que eu tenha mais espaço para editar. Como essa foto é uma foto na vertical, não é na horizontal, então até que eu nem preciso tanto desse espaço. Ok, então a primeira, aqui do lado direito, vamos encontrar algumas ferramentas do Lightroom. Quem viu os vídeos sobre o Lightroom Mobile vai saber aí que sobre as ferramentas do Lightroom e tudo mais. Então primeiro a gente tem algumas ferramentas. Temos o histograma aqui, que já vimos lá na livraria. Temos algumas ferramentas aqui soltas, mas temos algumas abas aqui, porque o meu está todo fechado. Mas olha, se eu abrir, o quanto de coisa vamos ter aí para brincar com essa fotografia.
e vamos passar por cada uma dessas etapas, ok? Deixa eu fechar aqui para organizar, porque a minha tela não é tão grande. Estou fazendo no notebook. Então, organizá-lo bem. E aí já vamos começar. Ok. O que eu posso fazer? Essa foto, a primeira coisa que eu faço para editar uma foto, identificar os problemas. Primeiro, qual o problema mais visível nessa foto? Claro, a falta de luz, verdade? Uma fotografia feita de luz, então se ela está muito escura, se eu não fiz uma fotografia conceitual, se na verdade a minha intenção não era fazer ela tão escura assim, então vou ter que dar uma arrumada. E para arrumar no Lightroom eu venho na aba básico, ou ajustes básicos aqui, e primeiro eu tenho exposição. Primeiro eu vou ter algumas ferramentas aqui, um exemplo, tornar branco e preto, ou eu quero no caso cor. Perfis, Adobe Color, Landscape, Portrait, Standard, Vivid. Isso, algumas câmeras vão ter justamente esses perfis aqui de cor, mas eu não vou mexer nele, deixa o Adobe Color aí. Aqui tem a temperatura da imagem, ok? Lembram do balanço de branco? White Balance. Aqui eu posso fazer o balanço de branco, aqui como foi fotografado, ou um exemplo, se fosse luz do dia, se fosse fluorescente, vocês vão vendo que vai mudando. Flash, no caso essa foto foi feita com flash, mas eu vou deixar aí como fotografada. No caso essa aí não tinha nem flash, o flash não disparou, só tinha o LED do fundo, que é o LED vermelho, e o flash não disparou na frente. Então, ok, aqui eu chego na temperatura. E também, se eu tiver alguma parte, um exemplo, essa parte do chapéu dela é branco. Se eu quiser, quase branco. Se eu quiser pegar essa parte como se fosse o branco real, eu equalizaria o branco aqui, ó. E aí a foto ficaria assim, tá corrigido o branco. Mas esse não é um branco real, então não vamos utilizar isso. Aqui eu tenho a temperatura, por exemplo, eu vou esfriar a foto, isso tem no aplicativo lá do Lightroom Mobile, ou eu vou colocar ela muito quente. Então para o azul ou para o amarelo. Eu vou deixar no 6200 que estava. Ok, a tintura, ou verde ou magenta. Ok, mas o que eu quero mesmo, que vai interessar para mim, é agora essas seguintes configurações. A exposição, por exemplo, eu vou subir a exposição dela, ela está subexposta. Eu posso subir até deixar essa fotografia queimada, como dizia antigamente, ou deixar uma mancha preta, sem fotografia nenhuma. Posso fazer essas duas coisas. Mas não é isso que eu quero. Então eu quero corrigir a falta de luz dela. Eu posso corrigir aqui direto no exposição e chegar aqui, um exemplo, para mim, aqui já estaria bom. Eu vou abrir a foto completa para vocês verem. Para mim já estaria bom. Eu vou colocar o antes e o depois para vocês verem. Tem um atalho do antes e o depois, que é a tecla Y. Na tecla Y você vai ver o antes e o depois. Ou você vem aqui embaixo, onde está o Y, e coloca o antes e o depois. Olha, é bem interessante, porque, um exemplo, tem como você ver ela assim, tipo pedaço e pedaço. Tem como você ver ela em cima e embaixo. Tem como você ver pedaço e pedaço, só que de cima para baixo. Ou assim, a visualização mais comum. Então, só no exposição eu já consigo arrumar a minha fotografia. Só que quando eu utilizo o exposição, geralmente, para arrumar uma foto, eu vou trazer grãos ou ruído para minha fotografia. Nessa fotografia, eu fiz ela com a lente super clara. E essa aí, vamos ver no histograma, enquanto que está numa abertura de 4. Então, ela não trouxe tanto ruído. Mas, no geral, ele vai trazer ruído para sua fotografia. Então, como ele vai trazer ruído, ele vai meio que deixar a fotografia de uma forma que você não quer. Então, o que eu costumo fazer? Eu mexo primeiro nas outras configurações e depois que eu venho na exposição. Só como essa fotografia está muito escura, eu vou subir minha exposição para 1.6, 1.75. Agora aqui eu tenho contraste. Eu não vou mexer no contraste para essa fotografia.
eu vou trabalhar o contraste dela com o gráfico, então eu não vou trabalhar nela aqui agora. Qual é a próxima? O highlight, as altas luzes. Onde que eu tenho alta luz aqui nessa fotografia? Eu tenho o vermelho como alta luz, verdade? Como luz tipo, de realce aqui. Então eu tenho esse vermelho aqui e tem um pouquinho dele na mão. Vocês vão ver, se eu começar a baixar, ele vai baixar justo nessas áreas. Eu tenho também um pouco de alta luz aqui na testa dela. Então, se eu baixo justo esses lugares. Na verdade, uma parte do vermelho aqui, ele nem tá pegando como alta luz, não. Ele tá pegando ali no ombro, na mão, na testa e no chapéu. Então, na verdade, eu não tenho... nem preciso baixar ele muito. Sobre as sombras, qual a parte que eu tenho mais sombra? Na verdade, toda fotografia ela tinha muita sombra, verdade? Agora ela já está um pouco mais da forma que eu queria. Mas eu posso ainda tirar um pouco mais das sombras aqui, ó, e ele vai tirar das sombras geral. Posso colocar sombra, eu posso tirar mais das sombras. Os brancos, eu não vou mexer nos brancos dessa fotografia. Mas olha, se você for baixar os brancos ou subir os brancos, você pode estourar a fotografia ou deixar ela como mais opaca. Eu não vou mexer nos brancos dela. Agora os pretos, os blacks, eu vou baixar um pouco mais, deixar ela com aquele tom mais... um pouco mais de suspense, de mistério, né? Subir um pouco mais as sombras, tirar um pouco mais as sombras. E aí a gente vê o antes e o depois. Minha fotografia era assim. E com alguns ajustes, deixa eu diminuir um pouco aqui. Não vou conseguir. Com alguns ajustes, ela já está dessa forma. Deixa eu tirar aqui essa barra. Ok, com poucos ajustes, já temos isso na fotografia. Então o Lightroom é muito rápido. Assim, você consegue editar uma foto muito rápido. E o mais interessante do que eu estou fazendo é que depois que eu editar essa foto, a mesma configuração que eu usei para editar essa, eu posso em um clique editar a foto seguinte. Então vamos ver isso também. Lembrando, tecla de atalho Y para ver a comparação de antes e depois. Ok, para mim a minha primeira barra já está muito bem equalizada. Eu venho agora para a segunda parte e aí eu vou ter a textura. Nessa foto eu tenho uma textura muito boa já, mas se eu quiser aumentar a textura, vocês vão ver, olha. A foto ficou super nítida, mas super nítida, só que ficou bem exagerada, né? Vocês verem aqui, ó, na parte mais escura, fica mostrando uns pontinhos aí, uns pontinhos com cores. Tem como a gente tirar isso? Tem, mas eu acho que ficou exagerado demais. Então, na verdade, nas minhas fotografias, eu nunca uso textura, nunca coloco textura, porque para mim, dessa forma aqui que a lente me deu, já é o suficiente. E isso aqui tá muito ampliado, hein? A fotografia é essa. Esse é o zoom que eu tô dando. Agora, se eu tirar a textura também, vamos ver. Ela fica sem nada de textura, fica somente como se fosse um plástico a pele. Isso não é o que a gente quer para nossa fotografia. Então vamos para o próximo. Vamos voltar. Gente, se você dá 2 cliques, se vocês não viram as aulas de Lightroom Mobile, eu já explico isso. Se você dá 2 cliques no pontinho onde ele tiver, ele volta para da onde ele saiu, da onde ele começou, volta para o start dele. Então, você dá 2 cliques, você coloca a barra em qualquer lugar, dá 2 cliques, ele volta para o início. Então, e aqui a gente vai encontrar o Clarity ou claridade. Claridade, ele para baixo, ele vai suavizar a pele. Ele vai trazer aquele aspecto de boneca, né? Aquele aspecto de pele lisa, de plástico, de suavização. E já para o outro lado, ele vai fazer o efeito contrário. Ele vai ser bem agressivo, mostrar todas as imperfeições. E não é isso que a gente quer. Então na verdade, eu vou diminuir um pouco o meu Clarity aqui. Vou diminuir um pouco a qualidade que a minha lente colocou nessa fotografia. Agora, essa seguinte opção é bem interessante. No português, ela tá como desembaçar.
alguma coisa assim. É tipo retirar névoa, alguma coisa assim. O que acontece? Quando você baixa ela, ela vai colocar uma névoa sobre a tua fotografia. E se você aumenta, ela vai retirar. Marcel, isso não vai servir para nada. Serve. Você vai fazer algum tipo de fotografia que vai, às vezes, a luz do sol vai entrar na sua lente e vai deixar a fotografia um pouco embaçada. Então, isso vai tirar essa névoa que está sobre a sua fotografia. Então, isso vai te ajudar muito. Nessa fotografia vai me ajudar no estúdio? Não, não vai me ajudar. Então, eu não vou utilizar ele. Então, gente, essa aqui foi a edição básica. Tem o vibração e o saturação. A saturação, ela vai saturar em tudo, de uma forma geral. Nas cores, ela vai estourar as cores de uma forma geral, ou vai retirar tudo. Eu quase nunca aumento a saturação, eu uso mais a vibração. Aí ele, um exemplo, mesmo se eu tirar tudo, ele ainda vai manter a pele, vai manter os tons vermelhos. Então, ele sobe a cor, mas ele não agride tanto a cor da coloração da pele. Ele vai deixar a coloração, tudo que for vermelho, laranja, um pouco do amarelo, ele vai ressaltar menos. Então, um exemplo, se eu subo ele ao máximo, a minha pele vai ser a última que vai subir a coloração. E é igual quando eu tiro, ela é a das últimas que vai sair a coloração. Então, vou aumentar um pouquinho, vou ressaltar um pouquinho mais esse vermelho. E assim era o antes e agora é o depois. Ok, na primeira aba do básico, a gente terminou a nossa edição. Qual o seguinte passo? O que eu faço depois que eu faço essa configuração básica? Eu vou para a questão das cores. E aí, nas cores, nós temos o HSL ou Color. Mas primeiro eu vou para calibração. Calibração aqui na última aba. E o que o calibração vai fazer? Como o nome já diz, ele vai calibrar as cores. Como eu estou fotografando com uma Sony, aqui não vai ter informação, só vai ter informação aqui na livraria. Como eu estou fotografando com a Sony, às vezes a Sony não me dá a cor que eu quero, e eu gosto muito de cor. Quem conhece a minha edição no Instagram, se você não conhece o meu trabalho no Instagram, já segue, tá aí embaixo na descrição o meu Instagram, então vai lá, dá uma olhada no meu trabalho, já começa a seguir lá no Instagram e deixa um comentário. Marcel, eu te encontrei lá no teu canal do YouTube. Então, gente, aqui em calibração, aí eu tenho a versão 5, a versão corrente, e aí tem para baixo. A gente começa com as sombras, a tintura das sombras. Lembra que essa barrinha a gente tinha lá em cima? Aqui, a barrinha da tintura, só que aqui era em toda a fotografia, aqui a gente vai ver nas sombras. Ok, aí o vermelho primário, verde primário e o azul primário, são as cores primárias dele aqui. E eu sempre começo de baixo para cima. É mania, gente. Não sei porquê, mas eu sempre começo de baixo para cima. Então aqui, deixa eu aumentar um pouco a saturação desse azul. Eu posso tirar o azul, vocês veem lá no fundo e um pouco da pele. Vou aumentar um pouco o azul. E aqui no verde, eu vou mexer no ruído dele. Se eu colocar para cá, ele vai ficar amarelo. Se eu colocar para cá, ele vai ficar ciano. Então eu vou colocar ele mais para o verde. Um pouquinho mais aqui, assim. Agora, a saturação do vermelho não vou mexer, mas as sombras eu quero colocar elas mais para o ciano, magenta no caso, mais para o magenta. Se eu colocar ela para o verde, vai ficar verde. Se colocar completo para cá, vai ficar vermelho. Então eu quero encontrar um meio termo, talvez um 5. Para mim tá bom. E aqui nessa barrinha, gente, do lado do nome calibração, eu vejo o que, se eu for no Y, vai ver o antes e o depois. Se eu for apenas nessa barrinha, vai ver o antes dessa barrinha, antes do calibração. E é isso que eu quero. Com calibração e antes do calibração. Vocês veem que as cores já ficaram bem mais ressaltadas? Principalmente o azul lá no fundo, o vermelho, já deu o amarelo, deu uma ressaltada melhor. Então para mim já tá bom essa calibração. É toda vez que eu uso calibração? Não, mas como para mim estava faltando um pouquinho mais de cor, então vou direto na calibração. Vamos seguindo para as barrinhas. Agora eu vou tentar ir na ordem para mostrar para vocês. A seguinte, a gente vai encontrar o tom, no caso tom e curva, as curvas de cores, né? E aqui a gente encontra alguns ajustes. Um exemplo, se eu não quero mexer nela aqui, se eu quero ir nas barrinhas igual
igual estava antes. Deixa eu voltar ela. Ctrl Z volta as configurações. Então, um exemplo, eu tenho quase a mesma coisa que eu tinha antes. Eu tenho os highlights, as altas luzes. Eu posso baixar as altas luzes, só que com uma diferença. Vocês percebem que ele vai trabalhar na cor, ele vai trabalhar na curva, mas só que ele vai trabalhar na cor e não só nas altas luzes. Então, eu gosto de trabalhar com a curva e não com as barrinhas. Então, para você trabalhar com a curva, você vem nessa segunda opção aí, tá em branco, clica nela e aí vai te dar a curva e vai esconder as barrinhas. Então, eu vou fazer uma curva, gente, que é a curva mais famosa na fotografia, que é a curva em S, é a curva de contraste. Lembra que eu não coloquei contraste lá em cima? Vou colocar contraste aqui agora. Primeiro eu vou baixar as sombras, colocar um pouco mais de sombra. E vou subir um pouco das luzes, das altas luzes, colocar um pouco de luz, bem pouquinho. Aqui agora eu vou mexer, vou brincar um pouco, vou dar aquele tom mate na minha fotografia. Baixei um pouquinho aqui as altas luzes e aqui a fotografia sem e aqui é com um tom de mate, famoso tom de mate em S. Geralmente eu faço isso no Photoshop, essa parte eu levo para o Photoshop e edito a curva lá, mas como a gente está fazendo só no Lightroom, eu vou terminar de fazer ele aqui. Ok, a próxima, ok, se você quiser você pode mexer na curva, mexer nela nas cores, um exemplo só no vermelho. Vou mexer só a minha curva de vermelho. Vou alterar só onde eu tenho vermelho. No caso, tem muito lugar aí com vermelho, né? Por exemplo, se eu faço a minha curva em S aqui no meu vermelho, ele vai alterar bastante. Teria que fazer... mas isso não é o que eu quero. Então, se você dá com Shift, você volta e dá 2 cliques em cima, você volta ela para o original. Por exemplo, as sombras, vou colocar mais vermelho nas sombras. E vou baixar um pouco o vermelho das altas luzes. Dá para baixar tudo, vai ficar até verde. Bem pouquinho. Agora no verde, vamos mexer no azul. O meu azul, eu quero ele mais azulado. Dá até para trazer ele um pouco para cá, terá um pouco de amarelo. E se eu baixar ele todo, vai ter um amarelo na fotografia. E aqui embaixo você vê que tem um pouco de amarelo, né? Dá para você ver no gráfico. Ok, assim ficou, assim era antes e assim com a colorização da curva de tons. Aqui no meu HSL ou no meu Color, eu posso trabalhar de uma forma distinta. Tem o meu Hue. O que o Hue faz? O Hue, como você quer falar. Não lembro como era como é na versão em português, mas é a primeira das configurações. O que ele faz? Se eu movo a barrinha para a esquerda, o meu primeiro aqui é o vermelho. Tudo que é vermelho vai virar rosa. Okay. Tudo que é vermelho vai virar rosa. E aí ele ficou um rosa bem exagerado. Eu posso voltar ele um pouquinho mais. Agora, se eu movo a barrinha para a direita, tudo que é vermelho vai ficar laranja. Vocês viram? A foto até ficou meio esquisita. Era mais fácil deixar no laranja do que aí. Agora tudo que eu tenho na minha imagem que é laranja, na segunda barrinha, no orange, se eu mover para a esquerda vai ficar vermelho. E se eu mover para a direita vai ficar amarelo. Então ela faz uma alteração muito brusca. Por exemplo, eu quero deixar esse vermelho um pouco mais pro rosa. Vou trazendo ela aqui até onde eu gostar, onde eu chegar no lugar onde eu gostei dessa cor, vou deixar aí. Não é o meu caso. O meu caso eu quero manter o vermelho. O azul lá no fundo. Se eu tenho uma cor igual esse azul agora, já mexi nessa cor. Agora eu não sei se mexendo na barrinha azul aqui vai alterar muito. Até que vai. Mas suponhamos que eu não sei que cor é, ou não encontro a cor aqui na barrinha. Vocês estão vendo essa ferramenta aqui? Ajustar o Hue, você clica nela, você vai na sua fotografia, você clica
e move para cima ou para baixo. E vocês estão vendo lá que ele está mexendo duas barrinhas, porque aqui eu encontro tanto o azul quanto o púrpura. Mas não é isso que eu quero fazer. Para mim essa cor já tá boa. Eu vou colocar... sim, para mim já tá bom esse azul do jeito que tá. Na verdade eu mexi no tom dele, mas vamos deixar ele assim. Acho que tem cor até demais, mas como é para exemplo, então vamos lá. Então a gente viu o rio. Tem a saturação. O que vai acontecer? O vermelho vai perder toda a sua cor ou vai explodir de tanto vermelho na fotografia. Vou deixar o vermelho aí onde ele tá. Dá até para tirar um pouco do vermelho aqui. Ou vamos subir um pouco do vermelho. Vamos tirar um pouco do laranja da pele dela. Se eu tirar tudo, a pele dela vai ficar sem cor. Tirar um pouco do laranja. Vamos tirar um pouco do amarelo. Ou colocar, já no caso é o chapéu que está sendo alterado. A gente não, nessa imagem nós não temos nada de verde, então não vamos mexer no verde. Podemos mexer no azul, tirar o azul, ou colocar mais azul. Ou no caso lá, voltando no rio, podemos deixar o azul mais pro verde. A saturação dele tem que ser no azul, na barrinha do azul. Tô indo na barrinha do verde só porque falei verde. Tirar ou colocar mais saturação. Vamos tirar, vamos deixar ele como se fosse uma parede sem o azul. Apesar de que o azul e o vermelho dá um contraste legal. Ok, agora a próxima abinha é iluminação, o luminance. E aqui eu quero colocar um pouco mais de luz nesse azul. No púrpura. E na pele dela eu posso subir, ó, a iluminação aqui pelas cores. Vai iluminar, no caso, vai iluminar as cores. Esse vermelho eu posso subir ou baixar. Caso ele vai ficar aí onde ele estava, no 0. E aqui eu tenho todas as configurações juntas. É mais fácil ver assim, né? Só que aí você tem que descer, então já ir um por um. Aqui eu chego no Color Grading, que é uma colorização geral. Aqui eu vou pegar todas, ou quem trabalha com edição de vídeo conhece muito bem o Color Grading. Ou eu posso ir sombras, tons médios e altas luzes. Um exemplo, nas sombras, vou colocar um tom de azul nas minhas sombras. E nas minhas altas luzes, vou colocar um tom mais avermelhado. E assim era antes e assim depois. Agora nos meus meio tom, eu vou colocar meio que um laranja também. Vindo para o amarelo. Assim era antes e assim o depois. E aqui também você pode fazer ele na barrinha, mas eu não vou trabalhar dessa forma. Aqui tem a aba de detalhes. O que são os detalhes? Como o nome já diz, detalhe. Se eu tivesse uma foto toda cheia de ruído, toda cheia de grão, eu poderia trabalhar nesse ruído ou nesses grãos aqui através da aba detalhe. Eu posso tirar, um exemplo, esses grãos aqui que tem um pouco de cor, eu posso vir aqui reduzir ruído e aí eu venho aqui. No caso, se eu colocar isso aqui demais, o computador está trabalhando, mas vocês percebem que ele perdeu a textura, a imagem perdeu a textura, porque aí eu tirei o ruído. Mas nessa minha imagem eu não preciso. Só que aqui, ó, o ruído de cor, igual esse ruído que estava aqui, eu posso tirar ele.
O computador tá lento, vai trabalhar um pouco. E aí saiu a cor, mas continua os grãozinhos. Mas isso pra gente não vai incomodar a gente agora. Então, vocês perceberam? Dá pra ver aí no visor que a corzinha do grão ela sai. Fica só o grão, mas sem a cor. E para isso serve a aba detalhes. A correção de lente. Ok, para que serve a correção de lente? Na correção de lente, meu aplicativo acabou de sair. Na correção de lente eu posso colocar, já tem no Lightroom, ele tem o perfil da maioria das lentes, pelo menos as lentes mais usadas, mais comuns. Então nesse perfil das lentes ele vai ajustar, porque às vezes eu tirei uma fotografia, um exemplo, com a 18mm. A 18mm vai deixar minha fotografia meio abaloada, meio redonda assim. Então através da correção da lente, ele vai tirar isso e vai tornar ela achatada. No caso a minha, ele trouxe um pouco para frente, ó. Vocês percebem, eu estou usando a Sigma 1835, uma lente para cropada, mas eu estou usando ela na full frame. E para mim eu prefiro ela sem a correção de lente, no caso dessa fotografia. Tem outras fotografias que até fica bom. Agora a aba Transform, ou transformar, ela vai ajustar a nivelar a tua foto, vai ajustar no nível da tua foto, onde que ela tá torta, coisas assim. Geralmente a gente tenta fazer a fotografia o mais alinhada e perfeita, mas se não conseguiu na hora, o Transform às vezes ajuda pra caramba. E aqui, ó, no modo automático, ele não vai poder arrumar muito essa foto, porque ela não tem nenhuma linha para ele ajustar. Mas ela tentou colocar a modelo no meio da fotografia, lado e lado, então isso não vai ser interessante pra gente. Efeitos. Na parte de efeitos, a gente pode colocar a vinheta na fotografia. Ó, a gente para cá coloca ela com luz, ou para cá coloca a vinheta escura. Só que tem outras formas melhores a gente fazer isso, e acaba que no meu processo de edição no Lightroom eu quase não utilizo a aba efeitos. Aqui a gente vai colocar o grãos. Lembra que eu falei muito de grão? Vocês vão ver o que é grão agora. A fotografia está cheia de grão. E aí se a gente for no detalhe, luminância, reduzir grãos, a gente pode ir reduzindo ela. Vou colocar no máximo aqui. Deixar o Lightroom trabalhar, mas eu acho que ele não vai conseguir por causa da gravação e da transmissão online. Colocar no máximo e ver o que o Lightroom vai fazer. E você pergunta assim, mas Marcel, para que existe o grão no Lightroom se o que a gente quer é resolução, qualidade? Para que colocar essa coisa grão? Gente, tem fotografia que você quer simular, vai ter fotografia que você quer simular o que eram as máquinas analógicas, e as analógicas elas colocavam um ruídozinho assim, um grãozinho na fotografia que dava todo o charme. Então por isso tem o efeito de colocar o grão. Você fala aí, eu já fujo disso. Quem é fotógrafo e tá vendo minha aula vai dizer, eu já fujo disso. Como é que você quer que eu coloque grão na minha fotografia? Às vezes dá um charme. E terminamos com a aba calibração, que nós já fizemos no início. E assim ficou a nossa edição, o antes e o depois. Ok, terminei minha edição, antes e o depois. O que é que eu faço agora? Eu vou exportar minha fotografia. E vou salvar ela para minhas redes sociais. Mas antes de exportar essa fotografia, vocês lembram que eu tinha separado outra fotografia aqui que também estava escura? Olha, o que acontece? Eu posso pegar essa fotografia, a número 2, que acabamos de editar, seleciono, aperto o Shift, clico na primeira, que está sem edição, e vou aqui nesse botão sincronizar. No sincronizar, vou dar Synchronize. E agora a outra fotografia tem a mesma edição que essa. Claro, como a outra não era tão escura, ela vai estar super exposta. Isso. E aí temos que arrumar algumas coisas, mas ela vai ter a mesma cor.
vai ter a mesma cor que a outra. Gente, só uma coisa, antes de finalizar essa fotografia, claro, sempre lembro do processo no Photoshop. Temos essas 4 ferramentas aqui de cima. E uma delas, esse Band-Aid, ele é mais conhecido como remove espinhas. Se eu clicar nesse Band-Aid aqui e vir aqui, vou diminuir um pouco o tamanho dele e vou colocar para remover essa mancha. Eu clico nele, ele vai pegar da área mais próxima e vai colocar em cima, olha, e já removeu a mancha, o antes e o depois dela. O antes e o depois, antes com a mancha e agora sem a mancha. Ok, aqui tem algumas áreas algumas espinhas que eu posso remover. Ele vai pegar de outra área e vai colocar aqui em cima, ou vai duplicar. E assim eu vou fazendo a minha, eu aperto barra de espaço, dá a mãozinha e aí eu vou indo para baixo. Vou procurando outras áreas afetadas. Ó, só que ele pegou daqui, de uma área muito áspera. Então eu vou pegar, trazer para cá. Eu quero que você pegue daqui. E aí já foi. Se eu saio, olha, assim está minha edição. Sem as manchinhas, o remove espinhas. E eu posso colocar um pouco aqui. Sempre tendo cuidado. Da onde às vezes o Lightroom vai tipo perfeito, mas algumas vezes ele vai errar também. Então você tem que sempre prestar atenção da onde que ele está tirando. E aí você vai limpando o rosto. Olha, tem mais um aqui. No caso, eu sempre faço isso no Photoshop. Eu não faço no Lightroom. Então, existem outras formas para fazer. Mas aqui dá para fazer perfeitamente. O Lightroom dá para limpar tudo isso e deixar a pele dela perfeita. No caso, essa aqui não ficou tão legal. Essa aqui agora ficou muito grande, então diminui um pouco. E aí você pode ir brincando com a ferramenta. Terceira ferramenta aqui, ela remove aquela coisa dos olhos, mas quase não sai mais isso nos olhos, então não vai funcionar muito pra gente. Essa primeira aqui, ela vai ajustar a imagem ou cortar a imagem, no caso. Um exemplo, eu quero cortar esse espaçozinho de cima e dar o Enter. E ele cortou aquele espaçozinho. Na verdade, nem precisa nessa fotografia. Ela já está perfeita assim, dessa forma. Ok, essa quarta ferramenta, ou no caso a primeira, ela é uma das ferramentas que eu ensinei na última aula do Lightroom Mobile, que é a parte de máscaras. E aqui máscaras você pode selecionar o objeto. Não sei se o meu Lightroom vai deixar, porque como eu já falei antes, a gente está fazendo muita coisa. Então não sei se o computador vai conseguir fazer. Mas ele vai selecionar o objeto principal dessa fotografia. Vai demorar um pouquinho. E selecionou o objeto principal. E aqui eu posso fazer algumas configurações só nela, sem o fundo. Ou fazer o contrário. Vê só, gente. Vou duplicar essa aqui. Duplicar essa máscara. E agora eu vou inverter essa máscara. Cadê? Aqui. Posso clicar aqui. Inverter a máscara. Ok, e agora tá pegando só a parte do azul. Vê só. Só o azul. O que eu vou fazer? Vou aumentar a claridade da parte de trás da minha fotografia. E assim era o antes. E aí eu tenho o depois. Na verdade não gostei muito. Eu gostava mais dele quando estava um pouco mais escuro. Então eu vou tirar assim. Assim está. Para mim está perfeito. Ok, e aqui terminamos nossa aula de edição. Agora para exportar você pode vir em arquivos e exportar. Ou dar o Shift
Ctrl+E ou Shift+Command+E no caso do Mac. Aqui já tem você vai escolher o lugar. Eu vou colocar Lightroom completo, Edit, criar uma pasta aí e colocar dentro dela. Ou eu posso colocar uma subpasta ainda e colocar escuras e depois colocar claras, ou como você quiser, mas eu não vou colocar essa subpasta. Aqui eu não vou alterar nada do nome. Não é vídeo, vou trabalhar, eu quero que ele saia em JPEG, sRGB, qualidade 100%, e aí você pode diminuir, se você for colocar no Instagram vai estar com uma qualidade muito grande, então acaba que o Instagram vai diminuir um pouco lá, e o resto eu não vou mover nada, e eu vou clicar em exportar, e aqui a gente vê o processo de exportação de um arquivo. Quando ele terminar, eu vou acelerar o vídeo já para o final, para vermos o resultado. E aqui temos a nossa fotografia editada. Aqui vamos procurar o antes para colocar junto dela. Aqui temos o antes e o depois da nossa fotografia já editada apenas no Lightroom. Eu posso postar essa fotografia nas redes sociais, eu posso usar essa fotografia para página web, posso usar essa fotografia em qualquer lugar. E foi uma edição completa utilizando apenas o Lightroom para computador. Ou você pode também replicar essa edição no seu Lightroom Mobile, que vai funcionar da mesma forma. Então, muito obrigado, você que ficou até aqui, já se inscreve no canal, não se esquece de deixar o seu like, seu comentário. Marcelo, consegui acompanhar, editei minha fotografia, me marca lá no Instagram, quando você subir a sua fotografia eu vou ver aí a sua edição, tá bom? Obrigado, se liga aí no canal, vem muito mais por aí.